E aí galera, a Zamba aqui na área. Seguinte, saiu a polêmica na semana passada, já está um pouco fria até, sobre o racismo dentro do Big Brother Brasil. A questão era se o comentário do Rodolfo sobre o cabelo do João era racista ou não era racista. Como sempre, se divide aí um pessoal dizendo que sim, que é racismo e tentando explicar por quê. Inclusive o João fez isso muito bem. E uma galera dizendo que não era racismo e chamando, como sempre, a ideia de que o Rodolfo, que tem um pai com o cabelo afro, então é impossível que o Rodolfo tenha sido racista. E o Rodolfo, inclusive, tentou se defender com esses argumentos. Pois bem, o comentário foi racista. E algumas pessoas podem negar que foi racista por desconhecimento de causa e não entender. E outras pessoas podem fazer isso por má fé, umas pessoas podem fazer isso por desvio de caráter. Eu quero falar com as pessoas aí que acham que o comentário não foi racista porque tem um problema de compreender o conceito. Se tu acha que não foi racista, esse vídeo é principalmente para ti. Mas antes de começar, aquele recadinho de sempre, te inscreve aqui no canal, sai sempre vídeos com reflexões, e se tu curtiu o vídeo, dá um like e comenta alguma coisa, que é sempre legal saber o que as pessoas pensam. Mas vamos lá. O interessante desse problema é que tem várias questões da nossa sociedade que apresentam algumas dificuldades e que poderia ser solucionado se a gente entendesse alguns conceitos. Mas muitas vezes esses conceitos são muito difíceis de serem compreendidos. E aí o cara teria que explicar e as pessoas teriam que estar dispostas a entender argumentações abstratas. Mas esse não é o caso. O racismo estrutural não me parece um conceito tão difícil de entender. E talvez tu consiga compreender facilmente por que aquela atitude então é racista, assim como várias das nossas outras atitudes no dia a dia. Mas para começar essa compreensão, tu vai ter que entender um pouco sobre o que é o racismo estrutural. E para isso eu vou ter que te puxar um pouquinho ali para o século XIX e começar a falar de um tio aí chamado Émile Durkheim, que na França começa a estudar e começa a formar a disciplina que seria a sociologia. Porque antes desse cara, todo mundo imaginava que a sociedade tinha uma influência muito grande dos nossos atos. A forma como a gente se comporta no dia a dia provavelmente era influenciada pela sociedade. Mas é ali, no século XIX, com caras como o Durkheim, como o Weber e como o Marx, que fica mais claro como a sociedade interfere nas nossas ações, como a sociedade motiva as nossas ações. E o Durkheim, para falar sobre isso, ele lança um conceito, o conceito de fato social. Para o Durkheim, o conceito de fato social é o conceito central da sociologia. O que o Durkheim se dá conta é que várias das nossas atitudes não são motivadas por desejos individuais, mas são por desejos sociais. Então, tu deseja te casar, tu deseja ter filhos, tu deseja morar numa casa legal, tu deseja viajar para conhecer outros países. E o Durkheim se dá conta que esses desejos, eles não são individuais. Toda uma sociedade tem ele. Então, provavelmente, eles são desejos sociais, por assim dizer. E por isso que ele chama de fato social. É como se fosse um objeto, mas é um objeto social, um objeto construído socialmente. E a gente percebe esse objeto social nas nossas próprias atitudes. E provavelmente é um fato social, esse fato de eu fazer videozinhos aqui no YouTube, e sempre que eu vou ver meus vídeos eu penso, rapaz, eu tô ficando velho, rapaz, eu podia me maquiar melhor aqui, né? Eu podia começar a usar uma maquiagem. Provavelmente é um fato social. É um fato social que eu me enxergue assim e que eu tenha vontade de mudar alguma coisa em mim para poder ficar de acordo com os padrões da sociedade. Mas não é só ele que vem abalar as estruturas no século XIX. Um outro cara que hoje está muito maldito, bem dito, mas está muito falado, é o Karl Marx. O Karl Marx também vai ter uma análise sobre a sociedade. E ele vai dizer que a sociedade está sustentada como numa estrutura. E essa estrutura para o Marx são as relações materiais que a gente estabelece entre a gente. Então é na necessidade que a gente tem de se alimentar, morar sobre um teto, conseguir consumir algumas coisas, que a gente vai construindo a sociedade. Porque é aí que a gente vai construindo as nossas relações uns com os outros.
E Marx acha que essa estrutura dessas relações de materiais que a gente tem, econômicas de troca, é a que sustenta toda uma superestrutura, que seriam as nossas ideias, as nossas leis, os nossos costumes e as nossas instituições. O que tu tem que sacar para entender esse conceito de racismo estrutural aqui é que esses dois pensadores estão dizendo que as nossas ações têm como base uma estrutura. Nós não agimos motivados por desejos individuais, mas sim por desejos estruturais, desejos que têm como fonte a sociedade. E é por isso que a gente pode falar de racismo estrutural no caso do Rodolfo ou em casos semelhantes ao do Rodolfo. Porque o Rodolfo pode dizer que ele não tem problemas com pessoas negras. O Rodolfo pode dizer que o pai dele era negro. O Rodolfo pode sustentar esse tipo de coisa e dizer que naquele momento que ele falou, ele não tinha intenção nenhuma de magoar o João. Mas o João mesmo assim pode explicar para o Rodolfo que aquilo é racismo estrutural. Porque o Rodolfo comparar aquele cabelo que naquela fantasia era de um homem pré-histórico com o cabelo do João não é pautado na semelhança dos dois cabelos, mas é pautado numa estrutura de compreensão do cabelo do João e da peruca que ele estava vestindo. E por isso, quando a gente diz que alguém praticou racismo e esse racismo estrutural, a gente não está querendo dizer que isso está pautado em sentimentos de ódio a determinada raça e etnia. A gente está querendo dizer que aquela ação, aquela fala é pautada numa estrutura que segrega algumas pessoas e que tem nessas falas uma maneira de manter a segregação. É isso aí, galera. Esse aí foi mais um vídeo do canal do Azamba, esse um pouco mais informal, e eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um like, vocês compartilhem, vocês comentem, vocês façam o canal do Azamba chegar em mais pessoas. Valeu, até a próxima!